Vambora, então. Então aqui, ó. Isso aqui, ó. Joga lá no Instagram, marca a gente, marca o Pratimate, convida o teu parceiro que vai fazer esse concurso aí pra gente pegar uns bizus bem bacanas aí hoje, beleza? Então, vambora, vamos lá, vamos jogar o meu PowerPoint aqui. Primeira questãozinha de pronome. Prova da EAN, adora uma questãozinha de pronome, questãozinha bem atual essa daí. Vou dar um tempo para vocês darem uma olhada nessa questão e tentar responder. O cara coloca em negrito aqui, questão clássica, tá? Tipo clássica. O cara tem aqui um pronome em negrito e ele quer saber a quem que esse pronome faz referência, beleza? Lembrando que os pronomes, eles sempre estão fazendo referência a algo que já foi citado numa frase, tá? Antes de ler esse texto aqui, eu quero lembrar que esse pronome aqui, ele é que tipo de pronome? É um pronome sujeito. O pronome sujeito é aquele pronome que ele vem antes do verbo. Ele vem antes do verbo, ele vem conjugando uma frase. Vamos ver se vocês lembram quem são todos os pronomes sujeitos. Eu tenho aqui, ó, I, you, he, she, não é isso? It. Aqui a gente fecha o singular, depois a gente vai para o plural, onde a gente tem o we, a gente tem o you e a gente tem o nosso querido they, beleza? Esses são os pronomes sujeitos, geralmente vão vir antes do verbo. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho they aqui e depois eu tenho um verbo, então por isso que esse cara aqui é um pronome sujeito, tá? E aí, eu tô vendo que a galera já tá respondendo aí, ficou bem fácil, né, essa questãozinha, mas vamos tentar ler esse texto aqui para ficar legal para todo mundo, ó. At first usa para iniciar uma frase. Primeiramente, os visitantes poderiam subir uma escada até a tocha do braço da Estátua da Liberdade, tá? Esse aqui foi um textinho da EA. Mas em 1916 houve uma... O que é explosion? O que vocês acham que é explosion? Não vou nem falar. Em uma ilha do lado. Isso danificou a estátua e fez ela unsafe, que é insegura, né? Tornou ela insegura. E aí a escada para a tocha, né, foi fechada desde então, desde aquele dia, desde aquela explosão. Isso está escrito aqui. Durante a restauração, o trabalho de restauração de 1980, olha só essa daqui. Os engenheiros notaram que a estrutura de dentro da cabeça da Estátua da Liberdade, os ombros e os braços eram diferentes do que eles tinham sido mostrados nos planos. Então, eles notaram. Quem notou? Foram os engenheiros que notaram. Aí depois fala assim: eles pensaram, eles acharam que os construtores tinham feito um erro. Quem achou que o construtor tinha feito um erro? Quem notou esse erro, quem notou esse problema. E quem foi que fez isso? Gabarito letra C de house. Foram os engineers. Engineers, para quem não sabe, significa engenheiros. Beleza? Cara, isso já caiu outras vezes na prova da EAN, questãozinha onde eles querem saber a quem que o pronome se refere. E esse pronome aqui é um pronome sujeito, está fazendo referência aos engenheiros que já foram citados anteriormente. Beleza? Então lembra disso, tá? Pronome sujeito, ele vai vir antes do verbo. E o pronome que ele vem depois do verbo, sofrendo a ação? Quem lembra qual é esse pronome que vem depois do verbo, sofrendo a ação? Quem lembra o nome desse pronome aí? Coloca no chat aí se você lembra. O pronome que vem depois de um verbo, sofrendo a ação. Escreve aí no site. Eu vou até escrever no site, no chat. Vou até escrever alguns, vou dar uma dica. É o me, opa, errei. É o pronome objeto, boa. É o me, é o you, é o him, é o her e é o it. Para singular, para plural, nós temos o us, nós temos o you de novo e nós temos o them. Esses aqui são os pronomes objetos. Os pronomes objetos, eles vão vir depois do verbo. Então, quando você tem uma questão, galera, quando você tem uma questão aonde você tem um espacinho para completar, se tu dá uma olhada no espaço, você tem um verbo antes ou um verbo depois, você consegue identificar qual é o pronome que você vai utilizar. Se o teu verbo tiver antes, tu coloca o pronome objeto. Se o teu verbo tiver depois, ele vai ser realizado por alguém. Beleza, galera? Show de bola? Legal. Então aqui, pronome sujeito, pronome objeto, são dois, ó, que a galera confunde pra caraca.
Depois de preposição, o verbo que usa é objeto. Cara, não seguia pela preposição, tá? Seguia pelo verbo, porque geralmente essa preposição ela vai ser usada para fazer referência a alguma coisa, né? Eu entreguei a carta para a Ellen. Então, a carta foi entregue para a Ellen. Aí esse vai ser objeto, porque tá vindo depois do verbo, com certeza. Beleza? É the last of us. É o último de nós, tá? Por que é o último de nós? Porque aí você já tem um pequeno extrato, essa frase, né, The Last of Us, ela é como se ela fosse retirada de dentro de um contexto, tá? Isso aí é uma abreviação para o último que sobreviveu. Então deveria ter um verbo ali nessa frase, por isso que é uma abreviação. Tudo bem? Show de bola? Então vamos lá. Esse Eiffel é a Torre Eiffel. Eiffel é a Torre Eiffel. A gente tá lembrando da Torre Eiffel. Na realidade, eu não sei se vocês sabem de história, mas quem fez o desenho da Torre Eiffel e da Estátua da Liberdade foi o mesmo cara. O design foi da mesma pessoa, que é o cara chamado Eiffel. Eu aprendi isso nessa prova também, não sabia não. Vamos ver mais uma aqui, olha só. Espacinho bonitinho aqui. Sempre que você vê um espaço, quer completar com pronome, dá uma olhada no que tem em volta. Eu sempre gosto de olhar o que tem em volta, o que tem perto do espaço. Eu não vejo nenhum verbo aqui, tá vendo? Eu tenho aqui cabelo, eu tenho aqui cor, hoje, das mulheres americanas. Então aqui, não parece que tem um verbo em volta, né? Então, se não tem nenhum verbo relacionado, eu não tenho como, né, vir aqui e falar que é o pronome sujeito, o pronome objeto. Os pronomes sujeito e objeto estão relacionados ao verbo. Aqui não tem verbo em volta. Então, calma que eu já vi que o inimigo aí tá agindo. O inimigo tá agindo aí. Preste atenção, preste atenção. Vamos ler esse extrato aqui, ó. As mulheres americanas estão levando isso para o coração. Em 1991, um estudo descobriu que o maior grupo de meninas, girls, que nasceram nos Estados Unidos, na América, tá? Não necessariamente Estados Unidos, era brunete. O que é uma brunete? Não é a Bruna, não, tá? Brunete é morena, cabelo preto. E somente 16% das meninas americanas eram nascidas blonde. O que é blonde? Blonde é loira, né? Loira. Aí o cara fala assim, ó. Although, ou seja, entretanto, 80% dos meninos americanos eles preferem as loiras do que as morenas. Em resposta a essa pressão, metade de todas as mulheres americanas de hoje, o cabelo dela, elas pintam os seus cabelos. Ela pintam os seus cabelos. Os cabelos são de quem? Os cabelos são delas, beleza? O cabelo é dela. Se o cabelo é dela, aqui nós temos a relação de posse. E quando a gente vai para a relação de posse, a gente tem dois tipos de pronome. Adjetivos possessivos, tá? E a gente tem os pronomes possessivos, beleza? E aí esse cara aqui, a gente vai também usar a ideia de estar antes ou depois do substantivo. O adjetivo possessivo, ele vem antes do substantivo. Se ele vem antes do substantivo, olha aqui, cabelo é o meu substantivo. Se tá vindo antes, aqui vai ser um adjetivo possessivo. E os adjetivos possessivos, eles são meu, né? É o your, é o dele, que ó, his é o dela, é o her, é o its, que é disto, não é isso? E aí depois vem o our, vem o your também e vem o their, beleza? Esse é o adjetivo possessivo, ele vai vir antes do substantivo, vai vir acompanhando, mas ele faz referência a quem possui. E olha nesse texto aqui, galera. Quem possui são as mulheres americanas. Tá vendo aqui, ó, como é que o inimigo agiu aí, ó, galera? Ó, como é que o inimigo agiu. Woman com E. Woman com E é plural. É o plural de woman com A. É um plural irregular. Plural de substantivos tem que saber. Então, esse cara ali tá fazendo referência a um plural gabarito letra D, de jeans, porque elas pintam
os seus cabelos, ou seja, as mulheres pintam os cabelos delas. Isso que seria no português bem chulo, beleza? Inimigo agiu aí legal. Tô vendo que a galera marcou aí letra C, mas isso, cara, isso é uma confusão que vem do nosso português, sabia? Muita gente acha que a tradução de your é seu, né? Porque é meu, seu, teu, mas não é, cara. A tradução de your, ela é teu, porque é quando você fala com a pessoa, é o teu cabelo. Quando você usa o he, o his ou her, né? Quando você usa esses caras aqui, ó, esses caras aqui, eles são a terceira pessoa, né? A terceira pessoa, ela é de quem você fala, não é com quem você fala, tá? Cuidado, galera, a professora de português aí pode dar uma moral para vocês nisso aí, porque segunda pessoa é com quem você fala. Se eu tô olhando para você, eu tô falando com você. Então é teu curso, tua resposta, então seria o your. Agora, se eu tô falando do Alei ali, ó, que tá nos bastidores, eu tô falando dele, aí é his, né? Se for plural, é their. Cuidado com isso, tá? Isso é uma confusão que a gente faz da tradução, mas não é assim. Cuidado, muito cuidado com isso, beleza? Então vamos lá. O your acaba, que é your, tá? Tem um Rzinho aqui, acaba sendo segunda pessoa. Só pra gente continuar falando do assunto, o pronome possessivo que vai vir depois, opa, desculpa, vai vir após o substantivo, né? Ou ele vai vir também substituindo. Seria o me, o mine, tá? Seria o mine. Aí você começa a classe do yours, né? Yours, aí você tem o his, você tem o hers, você tem o its, você tem depois o ours, você tem o yours de novo, não é isso? E você tem o theirs. Lembrando sempre que se você com quem você fala é segunda pessoa, de quem você fala é a terceira pessoa. Se eu tô falando das mulheres lá, ó, as mulheres ali, você vai falar delas, é por isso que é o their. De jeans, beleza? Isso aí, Miguel. O your é quando você está falando diretamente com a pessoa, tá? Your é quando você está falando direto com a pessoa. É segunda pessoa, é com quem você fala. Show de bola? Pegaram o bizu? Show, show, show. Gabarito letra D de jeans. Beleza, então fica ligado nisso, porque as provas gostam muito de mexer com essa diferença aí, tá? Entre quem é quando que você usa o sujeito, quando você usa o objeto, quando que você usa o adjetivo possessivo e quando que você usa o pronome possessivo. Beleza? Então vamos para mais uma aqui, ó. Vamos continuar nossa revisãozinha aí. Peraí, que deu ruim aqui, calma aí. Aí, vamos lá. Olha só, a palavra do texto que tem uma forma de plural irregular. Não coloquei o texto aqui porque essa questão você não precisa de texto, tá? Eu quero que você olhe para essas palavras aqui e fale para mim quem que tem um plural irregular. Joga aí, marca aí nos comentários aí quem tem o plural irregular. Lembrando, galera, que a gente tem muitas formas de plural, né? Você tem pluralzinho, onde a regra você só acrescenta o S, tá? Então, a regra básica de plural, onde você só acrescenta o S. Você tem aquela regrinha de plural, onde você acrescenta o ES. E aí, quem não lembra, né? A regrinha que você acrescenta o ES. São palavras terminadas em S, palavras terminadas em SS, em X, em CH, em SH, em O também. E aí, você acrescenta o ES, tá? Tem uma regrinha que existem 13 palavras em inglês que elas terminam em F ou elas terminam em FE. Existem 13. Aí lá no nosso curso, tá? A gente tem todas as 13 palavras, eu mostro para vocês, então é bom você saber. E aí o que você faz? Você vai trocar o F pelo VES, tá? Então você troca o F pelo VS. Então isso é mais uma regrinha de plural dos substantivos que a gente tem. Tem uma outra regrinha também que é do Y, né? Então o cara, quando ele termina em Y, se antes vem uma consoante, né? Se antes vem uma consoante, você tira o Y, e acrescenta IES. Show de bola? E se antes veio uma vogal, você só acrescenta o S. Então, você só acrescenta o S assim, ó, bonitinho. E aí, a gente entra também, cara, no plural dos irregulares. E aí, o plural dos irregulares é pica, tá?
Plural dos irregulares você precisa gravar. Então tem uns plurais que são muito comuns. Por exemplo, plural de man com A é o man com E. A gente viu lá da mulher, né? Plural de woman, woman com A acaba sendo women com E. A gente viu isso aqui também, né? Eu vi aqui no chat, ó. Não vou nem... Vai colocando aí que vocês lembram, galera. Vou clicando aqui, olha só. Essa daqui é boa, ó. Plural de mouse é mice, tá? Também é um plural irregular. Plural de tooth é teeth, né? Com dois Os acaba sendo com osso também. Aqui, ó. Man é man com A, man com E. Eu tenho aqui, ó. Goose, geese, né? Então são plurais irregulares. Tem que, ó, gravar. Aqui o Fábio postou duas boas aqui também, olha só. Plural de wolf é wolves, né? Plural de ox é oxen. O wolf é uma das 13 que termina com F ali, e o plural de ox é oxen, acaba sendo um irregular. Lívia mandou aqui, ó, terminado em Z também. Terminado em Z entra na regra do ES. O cara terminado em Z entra na regra do ES. Eu tenho aqui, ó, tá certo isso aqui, ó, foot, feet, não é isso? E aí eu tenho os plural de self, selves. Isso aí, isso é uma das 13 também. Agora, só pra gente pegar esse gancho aqui, foi boa a Marina ter falado isso, Marina, valeu, porque a gente tem também os pronomes. Lembra dos pronomes? Os pronomes reflexivos? Os pronomes reflexivos, né? Os pronomes reflexivos, o singular é myself, não é assim? O yourself. E qual que seria o plural, né, de myself? Seria um our selves, com VS. Plural de yourself seria yourselves, com VS. Então, tudo isso vem do plural dos substantivos, tá? Fábio colocou aqui, ó, plural de fish é fish. Cuidado, Fábio, porque se o peixe for de uma espécie só, aí sim, é fish. Agora, se você tiver peixe de várias espécies, aí você pode utilizar o fishes, tá? Fishes. Aí você também tem o plural de fishes que também existe. Essa daqui é boa. Essa daqui é boa. Child é children. Aqui, ó, Alexandre colocou aqui, ó. Plural de child é children também. Tem que lembrar, não pode esquecer. Cuidado, Lívia. Vi que a Lívia postou aqui no chat. O singular de o, é. Isso não é regra, tá? Isso não é uma regra, isso acontece para algumas palavras, mas isso não é uma regra que a gente pode falar assim. Tudo que tiver o, plural vai ser é. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Plural de boots, o plural de boot, que é bota, não é beat. Plural de boot é boots, tá? Cuidado, tá? Cuidado com isso, acaba não sendo uma regra. Plural, Rafael botou aqui, ó, plural de person é people, beleza, Rafael, mas existe o plural de person como sendo persons, também existe quando você está falando de um povoado, tá? Então, cuidado, se você estiver falando do povo, pessoas com a ideia de povoado, você pode ter também o persons. Eu aconselho vocês a marcar sempre people, tá? Marquem sempre people, mas se a única opção para marcar for persons, marca o persons lá. Show de bola? Gabriel, a live vai ficar gravada se a gente atingir a meta de 200 likes. Senta o dedo no like aí que a gente precisa de 200 likes para que ela fique gravada. Show de bola? Então vamos lá. Eita, vou mal hoje aqui. Tá, vamos lá. Ele quer que você marque o plural irregular e eu vi aí que a galera jogou aí no chat o inimigo não agiu porque o plural de crisis é crisis com E, né? O plural desse cara aqui acaba sendo crisis com E. Isso é uma palavra que vem do latim, então algumas palavras que vêm derivadas do latim ou meio que estrangeiras, elas têm um plural irregular, e lá no nosso curso, no nosso material, a gente tem algumas dessas palavras, tá? Bom, eu já adianto para vocês que a gente tem o plural de change, né? Não, eu até posso falar the changes, tá? Dependendo do contexto. Agora, plural de climate é climate mesmo, que é o clima. Você não sabe falar, tem vários climas diferentes. Não existe isso. O plural de climate é climate mesmo. E o plural de pearl é pearls, só com Szinho. Show de bola?
Fabiano, crisis é parecido com bases. Isso aí, plural de bases é bases, com E, tá? É o bases com E. Show de bola. Ai, Mariana, tu mandou essa daqui é boa, ó. Plural de brother-in-law é brothers-in-law. Isso daqui é legal. Calma aí, isso aqui é legal, porque deixa eu botar ela aí. Segura essa hashtag aí rapidinho. Deixa eu só jogar aqui. Isso aqui é bom, galera, ó. Brother-in-law é brothers-in-law. Se for sister, seria a mesma coisa, tá? Seria sisters-in-law. Vem no primeiro substantivo aqui o plural, tá? O S não vai para o final. Show de bola? Taca a hashtag aí, ali. Joga a hashtag aí, galera. Marca a gente lá. Marca a gente no Instagram, coloca a hashtag aí, EnglishPratimate, porque hoje a gente vai até de noite com live, hein? Uma aguinha aqui que a garganta tá fritando já. Então, olha só quanto bizu de plural de substantivo, galera. Tem muito bizu aqui que, ó, questão de prova direto. Vamos continuando aqui. Aí, ó, já dei resposta. Vamos ver quem joga primeiro aí no chat, quem consegue matar essa de cara. Escolha a alternativa que contém o plural das palavras abaixo. Ele quer o plural de man, cat e dog. Moleza. Moleza. Galera já até colocou aí, ó, a resposta. Plural de man com A é man com E. Eu sempre falo isso. Plural de man com A é man com E. Plural de woman com A é woman com E. E aí, plural de cat é cats. Plural de dog é dogs. Gabarito letra C de house. Show de bola? Ficou moleza essa daqui. Isso aqui é questão para não zerar. C de house. Show? Eu vi aí que alguém colocou a hashtag aqui, ó. Inglês. Não é inglês, não, Kelson. É English. Hashtag EnglishPratimate. Joga lá no Instagram, marca nós. Vambora. The verbs. Agora a gente entra em verb tenses. A gente entra para verb tenses. Isso aqui, meu irmão, o cara que sabe todos os tempos verbais. Eu falo isso para ele. Cara, primeira coisa, começa a estudar inglês. Primeira coisa que você tem que saber: conjugar verbo. Se você sabe os tempos verbais, você não passa aperto em inglês, porque você vai entender as perguntas, tu vai entender o texto, tu vai se virar. Então aqui uma questãozinha de verb tenses pra gente começar a marcar, pra gente começar a falar de tempos verbais, tá? E aí, vamos pensar aqui no que é cada um. Ele quer saber qual é o tempo verbal desses caras aqui, ó. Was, ate e chewed. Primeiro, coloca aí no chat, quem que é esse cara aqui? Was. Quem é o was? É o nosso queridinho, é um verbinho que tem duas letras, a primeira é B, a segunda é E. Quem sabe quem é esse verbo aqui? Aqui ele tá conjugado, mas no infinitivo. Escreve aí no chat se você sabe quem é esse cara aqui. E esse cara aqui é utilizado para singular, beleza? No plural, a gente usa esse cara aqui, ó, é were. No plural, a gente usa esse cara aqui, ó, plural. É were. Ryan mandou ali, ó. Esse cara aqui é o nosso famoso verbo to be, galera. É o verbo to be. O verbo to be no passado, já até dei a resposta, tá? Esse aqui é o passado, tá? Então ele é o nosso querido verbo to be. E quando a gente fala do verbo to be, como ele tá nessa forma aqui, é porque ele é um verbo irregular. Então quando a gente fala de passado, galera, eu vou até colocar aqui, ó, simple past. Quando eu falo de passado, você tem que lembrar que nós temos dois... Inimigo tá agindo, hein? Você tem dois tipos de verbo. Você tem os regulares, beleza? Você tem os verbos regulares e você tem os verbos irregulares, tá? Os irregulares. Bom, qual a diferença de um para o outro? Basicamente, para você conjugar no simple past os verbos regulares na forma afirmativa, eles vão ter a terminação ED. Então, se o cara terminou em ED e ele está conjugado no passado na forma afirmativa. Então, esse verbo aqui, ó, ele é um verbo regular, porque chewed, o verbo chew, ó, é o verbo mastigar, tá? Então, quando ele está com ED no final, ele está no passado, chewed, beleza? O Chewbacca. Então, esse cara aqui é um irregular. Agora, os irregulares. Os irregulares, eles mudam ou não
o seu radical, tá? Então você tem aqui os verbos irregulares, o to be é um deles. Você tem o verbo to eat, que é o verbo comer. O passado to eat é esse que tá aqui, ó, é o verbo ate. Então eles mudam. Então escreve aí no chat aí se vocês lembram alguns verbos irregulares, só pra gente ter uma quantidade de verbos irregulares aí. Escreve aí no chat pra gente, vamos ver se vocês estão ligados. Ó, eu tenho aqui o verbo, ó, lembra do verbo to do, que é o verbo fazer? Tá vendo? É o verbo did. Passado de do é did. Passado de make, né, é o made. Escreve o passado, coloca pra mim o verbo e o passado aqui, igual o Ryan fez aqui, ó. Passado de break é broke. Show de bola. O passado de to buy, né, o to buy é o bought. É o bought. É muito bom a gente saber. Aqui, ó, o Lucas mandou aqui, ó, o come, came. Cadê aqui, ó? O come, came. Tem isso também. Nós temos o to have. Qual o passado do to have? Passado do to have é o had. Molezinha. Tá vendo? Tem mais aqui, ó, become, became. Aí, ó, isso aqui é um passado muito bom, aparece direto. Você tem o to go, que é o went. Show de bola. Isso aqui é um passado. Você tem o fly e você tem o flew. Aqui, ó. Também um outro verbo no passado. Você tem o drink, drank, outro verbo no passado. Você tem o take, took. Aqui, esse aqui é a maneira. Aqui, ó. Cut, cut, cut. O cut, ele é irregular, mas ele não muda. Ele é exatamente igual. A cai direto, cut também aparece por aí. Você tem run, ran. Você tem o fight, fought. Você tem o awake, awoke. Ó, o read também, ó, não muda. É o verbo ler, ele é um verbo irregular, mas ele não vai mudar o seu radical. Então, galera, a gente tem a lista de verbo no passado, dá uma lida nela. Pô, você vai lá no banheiro, só relaxar um pouquinho, pega a listinha de verbo irregular, ó, e fica lá lendo, como se fosse Bíblia. Se chamarem de maluco, não liga não. Aqui, ó, chose, to choose, chose, aqui, ó, give, gave, drive, drove, né? Aqui, ó, draw, drew, leave, left, direto, tem que saber o máximo possível, tá? Aqui, ó, get, got, tem que saber esses caras aqui, porque eles caem direto. Então a gente viu aqui que a resposta aqui é a letra D, de jeans simple past form, principalmente porque eu tenho, né, aqui a minha forma was e a minha forma ate, que são verbos irregulares e verbos regulares. Show de bola? Galera caiu, o inimigo aí ali agiu, porque a galera colocou past perfect, galera. Pô, eu vou escrever de azul aqui no canto a forma do past perfect, mas o past perfect, ele precisaria ter isso aqui, ó. Had been. Isso seria um past... Opa, peraí, voltei. Isso aqui seria um past perfect, tá? Se você tivesse algo tipo had been, ou se você tivesse um had eaten, mas isso nem tá no edital de vocês, então esquece isso aqui, tá? Esquece past perfect, isso aqui é para prova de aeronáutica, é para outras paradas, tá? Então gabarito letra D, simple past form. Show de bola? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, que tem mais. Vambora. Calma aí que eu cliquei errado. Aqui, ó. Escolha a alternativa que contém uma forma de imperativo. Vamos ver se vocês estão safos aí no que é o imperativo. Luan, o was, ele vai ser auxiliar pra gente se você tiver um past continuous, tá? Um past continuous. Se você tiver um past continuous, aí você tem o was como auxiliar, mas depois você vai ter um verbo principal, né, terminado em ing. Então você teria o ing junto, tá? E o verbo to be aqui como auxiliar. Então você teria o was doing, você teria aqui um was playing, você teria algo dessa forma. Então você, quando eu tenho o verbo to be como auxiliar, você deveria ter outro verbo junto com o ing. Não é esse caso. E lembrando, galera, o imperativo é aquilo que traz uma ordem, né? Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, não é isso? É uma ordem, um pedido, uma solicitação, tá? Então, o imperativo no inglês, ele é formado assim, só o verbo. Então, tipo assim, abra a janela, open the window, né? Faça o exercício, do the exercise. Então, você vai ter, na afirmativa, na forma afirmativa, você vai sempre ter o verbo só. Do, play, né? Make, study.
Então você teria só isso. Você não tem sujeito, porque é um imperativo, é impessoal. Então você só tem o verbo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso aí, galera, o Adriel. B de bola, porque o imperativo ele não tem sujeito. E na negativa, galera, não interessa. Ah, mas e se tivesse no passado? É imperativo. O negativa do imperativo, ela deveria ser o don't do, don't play, don't study, don't make, don't alguma coisa. E aqui, quando você para pra analisar, eu tenho aqui, ó, Mary is out of breath. A Mary tá sem fôlego, né? Então, a Maria tem sujeito, não é imperativo. Tá aqui, ó. A força, ela melhora, né? Quando você aprende, as you learn, na medida que você aprende, né? Conselho também. Ryan, então você tem aqui, eu vou botar aqui, ó, advice. Advice em inglês é conselho. Aqui, ó, he's cutting, aqui eu tenho que ele tá cortando, então tem sujeito. Então a única que não tem sujeito é o gabarito letra B de balls. Letra B, de primeira letra B que a gente tem aqui, é o gabarito letra B, porque eu tenho o don't aqui e não tem sujeito. Não, don't bend your knees, ou seja, não dobre os seus joelhos, não é isso? O cara tá dizendo pra você não fazer alguma coisa. Show de bola. No imperativo, o sujeito é oculto. Você não sabe quem é um sujeito, né? Porque é uma ordem que você tá dando pra pessoa, né? Não faça isso. Show. Eu gosto muito desse passado aqui, ó. Se, só. Eu gosto muito, porque só como substantivo é outra coisa, é outra palavra. Vamos lá? Tem mais, hein, galera? Tem mais. Calma aí. Perdi o mouse aqui. Cadê o mouse? Caraca. Aqui, achei. Vambora. A expressão, olha só. We are now at take-off. Nós estamos agora no take-off, né? Tá aqui mais uma questão da aeronáutica aqui, ó. Nós estamos no take-off, que é o avião decolar, o avião subir, né? Isso significa que a ação está in progress. Então, é possível trocar as sentenças por pontinho, pontinho, e aqui eu tenho uma linhazinha. Galera, vamos ver se estão afiados. Qual o tempo verbal que a gente trabalha com situações que estão in progress? Situações que estão acontecendo agora, now. Situações que elas são o quê? Contínua, né? Contínua. Qual é o tempo verbal que a gente tem esse tipo de situação? Até agora a gente já falou, né, do simple past, a gente já falou do past continuous, e agora tem aqui uma situação agora, uma coisa contínua. Isso aqui é o nosso queridinho, aqui ó, present continuous. Não é só o gerúndio, tá? Essa situação em progresso, ela é o present continuous. É uma coisa que está acontecendo agora. E no present continuous, no present continuous, a gente vai ter o verbo to be sendo o meu auxiliar no presente, ou seja, ele vai ter que ser o am, vai ter que ser o is, ele vai ter que ser o are, um dos dois, tá? E eu vou ter um verbo principal terminado em ing. Tem que ter. Para ser contínuo, tem que ter o to be e o outro cara junto com o ing. Se não tiver o to be, só tiver o ing, não é present continuous. Se não tiver o ing e só tiver o verbo to be, não é present continuous. Para ser present continuous, precisa ter os dois. Show de bola? Então, vamos olhar as opções, qual que eu tenho, verbo to be e ing. A primeira, eu tenho aqui o took off, que é o passado. Então, isso aqui é um simple past, tá? O took é o passado do take, então não é a primeira. O will é futuro, pô. Tem o futuro com o will, então não é a letra B. Não esquece, não é situação contínua. Agora, olha a letra C de house. Verbo to be tá aqui, bonitinho. E eu tenho meu ing aqui, bonitinho no meu verbo principal. Então, gabarito, letra C de house. Show de bola? Aí o cara vira e fala assim, ah, professor, mas a letra D também, né? A letra B também. Ah, eu tenho aqui, ó, eu tenho o ing aqui, pá, e eu tenho a letra E. Aí a gente vai para o sentido, beleza? Quando o cara fala we are taking off, a gente está decolando. Quando o cara fala we are ready for taking off, ele diz que ele está pronto
para decolar. Então aqui eu tenho esse ing aqui, ó, como vem antes de uma preposição, esse cara aqui ele é um infinitivo, tá? Ele é um infinitivo porque está vindo com ing, porque está vindo depois de uma preposição. Então ali não é um present continuous. Present continuous, gabarito, letra C de house. Show de bola? Beleza, beleza? O will é usado para quê? O will é usado para o nosso famoso futuro com will. É o future com will. A gente coloca aqui future with will. Show? O willzinho, ele indica um futuro. O que não é o caso dessa questão aqui. Essa questão é present continuous. Beleza, beleza, beleza? Live salva só depois de 200 likes. Então senta o dedo no like, joga lá nossa hashtag no Instagram também, para quem tá perdendo essa live cheia de bizu, vir pra luz e concorrer com vocês. Então tem que ter concorrência. Se não tiver concorrência, fica sem graça. Show, show, show? Na minha opinião, não, Fábio. Verbos que não aceitam gerúndio, acho que não. Acho que a prova não chega... É porque é uma prova muito pequena, né? Como é uma prova só com 5 questões, eu não acho que eles vão utilizar esse tipo de exceções, observações muito, muito deep, tá? Dentro da prova. Então eu acho que não, tá? Então vamos lá. Escolha a alternativa que contém uma sentença no futuro. Cadê o cara aí no chat que perguntou o que é o will? Acabei de explicar. O will, ele indica o futuro com will. Futuro com will. Ou seja, o will indica futuro. Dá uma olhada nas opções. Qual delas que tem uma sentença no futuro? Já dei a dica, o cara aí, ó, que chegou sem saber do futuro, já pegou o bizu. Ele já sabe o que precisa para ser um futuro. Tem que ter o will. Aqui, ó. Gabarito letra D. O continente africano will be. Will be é o nosso famoso será. Será, irmão? Will be hardest hit by climate. Seria o cara mais atingido pelo clima. Show de bola? Show de bola? E aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa letra A aqui, ó. Essa letra A aqui é simplesmente um verbo to be, tá? Isso aqui indica para mim um simple present, tá? Só pra gente saber o que é cada uma aqui, ó. Isso aqui é um simple present. Esse cara aqui também é um simple present, porque eu tenho o sujeito e o verbo. E a letra C aqui, ó, aqui eu tenho um simple past, porque a gente já viu o passado do do. Esse cara aqui é um simple past. Aí alguém perguntou aqui, ó, will é um futuro planejado? Ó, não. O will, ele é um futuro que não teve um planejamento prévio. Nós temos dois tipos de futuro, tá? Você tem o futuro com going to e você tem o futuro com will. Beleza? Você tem o futuro com os dois. Qual que é a diferença de um para o outro? O futuro com going to, ele foi planejado com mais antecedência. Claro que o contexto, tá? O contexto vai indicar melhor. Eu diria que o futuro com going to, ele foi planejado com mais antecedência. Se ele foi planejado com mais antecedência, é óbvio que tem mais chances de acontecer, tá? Mas eu não gosto de falar o que falaram aí, que é um futuro incerto. Todo futuro é incerto, irmão. Todo futuro é incerto. Tu não sabe se vai estar vivo amanhã, tu não sabe se vai estar vivo na semana que vem. Todo futuro é incerto, tá? Então eu não gosto de ficar falando, o futuro certo, o futuro incerto. Eu não gosto de falar isso. É um futuro que houve um planejamento prévio e um futuro, né? Quando você, no momento da fala, é uma coisa que não rolou aquele planejamento com antecedência. Por exemplo, eu tô aqui dando a live para vocês. Aí do nada eu olho lá para fora, o céu tá preto. Não é o carro, não. É o céu mesmo, vai chover. Aí tu fala assim, e olha lá, galera, vai cair mó temporal. Quando eu falo isso, vai chover, eu acabei de ver, acabei de olhar lá para fora. E aí eu uso o futuro com will, né? Porque tem aquele planejamento, não teve aquele planejamento. Eu acabei de falar isso. Agora, na semana que vem, no domingo, nós vamos fazer a correção da prova ao vivo. Pô, isso já tá planejado, ó, já tá nos nossos planos, já tem mais de meses. Então, como estava planejado, vai acontecer. A gente usa o futuro com going to. Então, vou botar até um exemplo aqui, ó. Vou botar até um exemplo aqui, ó. Ó. Next Sunday, aqui, ó. O que é next Sunday? Próximo domingo. We are going to
correct. Nós vamos corrigir the test. A gente vai corrigir a prova ao vivo, live. Então fica junto com a gente, que a gente vai fazer isso aí. Show de bola, a gente vai corrigir. Então, como já estava planejado, futuro com going to. Agora, como é do nada ali, meu irmão, tá aí, futuro com will, ele é sem planejamento prévio. Beleza? Show de bola? Legal. Vamos ver aqui, ó. Vai ter premonição de todas as matérias. Vai sim. Inclusive, hoje vai ter a premonição do Maicon, premonição de matemática, 7h30 da noite, só com o Bizu. Parte 1, porque amanhã tem a parte 2 com o Lucas. Então é hoje, 7h30 da noite. Não esquece, não. Escreve aí, anota aí pra tu não esquecer. Só vai dar aquele breakzinho depois da aula de inglês pra virar a chave pra matemática. Show de bola? Vamos lá. Vamos continuando. Lê a sentença abaixo. Isso aqui ficou fácil também, tá? Lê a sentença abaixo e identifique o tempo verbal. O que vocês dizem? O que diz aí? Que tem quais os tempos verbais que a gente marca? Joga no chat aí, responde aí pra mim. Vai lá. Joga aí. Going to tem no edital? Tem sim, tem só dele especifica lá o tempo futuro no edital. Então, vambora. Já marcaram já? Pô, já acabamos de falar aqui, né? Que esse apóstrofo LL aqui é a abreviação de will see. Pô, muito obrigado, meu parceiro. Thank you very much. I need water. Muito obrigado. Uma aguinha. Some water. Inimigo agiu ali, hein? Aí, olha só. Então, isso aqui seria o will see. Bom, o futuro com will, galera, ele também é conhecido como simple future, tá? Não são todos os editais, não são todas as gramáticas que chamam de simple future, mas é porque se é uma coisa sem planejamento, é uma coisa que tu, porra, não é mais simples, tá? E aí eu tenho aqui o I am, forma básica e mais conhecida do verbo to be, simple present. E aí o verbo to be aqui, ó, sem o to, ele está no infinitivo, tá? Infinitivo. Show de bola? Be ashamed, vai estar envergonhado. A ideia aqui apesar de tudo, né, eles veem o quão beautiful, o quão bonito eu sou e estar, né, envergonhado, be ashamed aqui, ele está no infinitivo. Lembrando que nós temos 3 formas de infinitivo, tá? Eu tenho o infinitivo to be, eu tenho o infinitivo be, tá? E eu tenho o infinitivo com ing, being. Então você, não vou botar só do to be não, para vocês não acharem que é só o verbo to be. Então vou dar exemplo aqui com outro verbo, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Você tem, por exemplo, o verbo to play, tá? Que é o brincar. Quando ele tá assim, to play, infinitivo. Quando você tem só o play, tá? Você tira o to e aquilo ali é um infinitivo, a gente chama de zero infinitivo, é o zero infinitive, tá? E você também tem o playing com ing, mas presta bem atenção, cara. Quando eu tô com o infinitivo, eu tenho sujeito, tá? Então rola o sujeito, conjuga, o verbo não conjuga, Adriel, mas você tem ali, porque é eu que está, o fato de eu estar envergonhado, é isso que essa frase está falando, né? Eles veem o quão bonito eu sou e o fato de eu estar envergonhado, né? Então quando ele coloca aquele be ali, sem o to, ele pode ser o zero infinitivo, naquele caso ali é o zero infinitivo, tá vindo depois de uma conjunção, tá? E eu tenho também o infinitivo com ing, que é quando esse infinitivo aqui, às vezes, ele vem, tá, galera? Pode vir um verbo aqui, por exemplo, enjoy, né? O enjoy é um verbo que depois dele você precisa do infinitivo com ing, ou você pode ter uma preposição, para isso, para aquilo, tá ligado? O play é o base form, a gente chama também, Gabriel, de zero infinitivo, tá? Também é conhecido como zero infinitive. To play é o infinitivo mais básico de todos, tá? Com o to na frente. O play sozinho, a gente também chama de base form ou zero infinitivo. E o infinitivo com ing. São as forms of infinitive que a gente tem. Show de bola? Só dá para saber também pelo contexto, lendo as nossas frases. Então vamos que vamos. Vamos ver mais uma aqui, ó. Olha lá.
Já dei o bizu. Já dei o bizu, acabei de dar o bizu. Acabei de dar o bizu. Eu tenho aqui, ó. Electric overhead signs urge people that avoid pontinho, pontinho. Eu tenho esses negócios, placas, né? Acima da cabeça, placas elétricas, né? Eles têm feito as pessoas evitar fazer alguma coisa de bicicletas e outros itens grandes. Então, eu tô evitar. Vamos pensar no português, né? Evite fumar, evite beber, evite correr, evite dançar. Então, esse cara aqui, galera, como se fosse no nosso português, ele deveria ser também um infinitivo, tá? E esse infinitivo, nós temos várias formas de se formar o infinitivo. Eu acabei de mostrar aqui os jeitos de se formar o infinitivo. E essa palavrinha aqui, ela exige o infinitivo com ing. Ela exige essa palavra. Avoid, enjoy, o love, o hate. Então, existem algumas palavras que exigem o infinitivo com ing. Então, esse cara aqui, o gabarito é a letra C. Porque eu tenho bringing. Então, na realidade, aqui ele evita trazer bicicletas e outros itens. Então, a ideia ali do bring é trazer. Show de bola? Então, aqui, uma palavra que exige o infinitivo com ing. Lá na nossa aula de infinitivo, eu tenho vários outros verbos também que exigem esse infinitivo. Show de bola? Live salva se a meta se os 200 likes foi atingido. Já atingiu 200 likes? Chegou? 206 aí, ó. Live vai ficar salva, aleluia! E vai ficar dentro do nosso curso gratuito aí, tá na descrição, não tá? No YouTube? Isso aí. Na descrição aí tem um link para o curso gratuito. Todas as lives que passarem dos 200 likes vão ficar salvas no YouTube. E o nosso curso gratuito já tá lá, já tem material de várias lives, já tá tudo lá. Show do milhão? Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Aí, ó. Lê, responde. Vamos ver isso aí. Deixa eu olhar aqui. Perguntou aqui, na maioria das vezes, quando vem com o to avoid, ele tem que vir no infinitivo. Não por causa do to, mas ele vem no infinitivo por causa do avoid, tá? O avoid é igual o stop ali, que o Gabriel colocou embaixo ali. O stop smoking, né, vem com ing por causa do stop, não por causa do to, tá, galera? Então vamos lá. Eu tenho aqui, complete a sentença com o verbo adequado. Escolha a opção correta. A Kate está apaixonada por Paris. Ela pode get around, ela pode dar uma voltinha, né? Muito facilmente. As she, pontinho, pontinho, French. E aí, o que você... Ela quer falar que ela fala francês. Cara, quando você diz assim, que ela fala francês, ela fala, ela dança, ela come, ela bebe, ela dorme. Toda vez que você tem essa ideia de ações com frequência, né? Eu posso dizer que ações que são feitas com determinadas frequências, né? A gente tem um tempo verbal, tá? Escreve aí no chat se você lembra que tempo verbal é esse. Quando eu falo eu como, eu bebo, eu durmo, eu falo. Qual é o tempo verbal que a gente expressa essas ações com determinadas frequências? É o nosso queridinho... Como é que é? Eu falo, eu como, eu bebo, eu danço, eu estudo, eu passo. E aí? É o nosso querido simple o quê? Simple present. É o nosso simple present, é o tempo verbal que a gente usa para dar essa ideia. O Fabiano colocou aqui, ó, every day, é todo dia. É uma coisa que você faz com determinada frequência. É o simple present, tá? Eu como, eu bebo, eu durmo e assim vai. Show de bola? E aí o negócio é o seguinte, o que tu precisa saber, Bizu, o que você precisa saber de simple present? É situação habitual, fatos, coisas que acontecem com determinadas frequências, mas você não pode esquecer nunca que, na sua forma afirmativa, é sujeito e verbo. Eu como, eu falo, eu bebo, eu durmo, eu danço, tá? Sujeito e verbo, pá, tranquilo. Só que na terceira
pessoa do singular. Show de bola? Quem são? Terceira pessoa do singular. He, she, it. No final do verbo, eu preciso acrescentar o S. E quando você olha para essa questão aqui, eu tenho she, que é a terceira pessoa do singular, ou seja, o meu verbo ali ele precisa estar terminado em S, por isso que o gabarito é a letra C de house. Show de bola? Por isso que speaks, ela fala francês. Show? Na negativa, galera, vai aparecer pra gente o verbo auxiliar, que é o do mais o not, e na terceira pessoa vai aparecer o does mais o not também. Mas cuidado, na terceira pessoa o verbo não tem S, não tem o S do final. O S só lá na afirmativa. O S só vem aqui na afirmativa, tá? Na negativa, não. Negativo você vai usar ali o do ou don't, ou does. E na interrogativa, galera, a gente vai ter o do na frente, tá? Ou o does na terceira pessoa lá na frente. Então, só na afirmativa que você vai ter o S no final do verbo. Só, nunca mais. Beleza? Beleza? O que facilita a nossa vida, né? Você precisa saber ali na terceira afirmativa, na terceira pessoa do singular. As outras nem tem. Show de bola? Só auxiliar que ganha. Na realidade, Fábio, a historinha é o seguinte, né? O auxiliar, como ele é o coringa, ele é o cara que toma aquela porrada, é o faz tudo, né? Ele vai lá e rouba o S do verbo principal. Então, na afirmativa, eu tenho o verbo principal. E aí, quando você coloca o do, por ser auxiliar, ele vai e rouba o S do verbo principal, e aí o do mais o Szinho vira does. Por isso que o does, ele é criado na realidade, né? Se for no singular, isso aí é no passado, tá? O Lil Dark. Lil Dark seria escurinha, né? Lil é abreviação para little, para pequeno, então é escurinha. Então, isso aí seria no passado, tá? O to be, galera, lembrando que isso aqui também é importante. No simple present, o to be, ele vai virar is, am, tá? E o are. Lembrando que se você usa o to be, não tem do, não tem does. Se você usa o to be, não tem do, não tem does. Tem nada disso. É só ele mesmo. Show de bola? Então vamos continuando aqui que tem mais. E aqui a gente já vem para a ideia dos artigos. Mas antes eu vou responder essa aqui, ó. O ing é usado para quê mesmo? Adriel, o ing é utilizado para o present continuous, tá? Se vier junto com o verbo to be, ou ele é utilizado para o infinitivo, igual a gente já viu lá. Então, o ing é usado para várias coisas. Você usa ele para o que você quiser, desde que faça sentido. Responde aí, galera. Fala para mim. Escolha a alternativa em que pode ser precedido pelo artigo an. Lembrando que o artigo an, ele é um artigo indefinido. Indefinite article. O artigo indefinido. Lembrando que nós temos dois. Eu tenho a e eu tenho an. A pergunta é, o a significa um ou uma e o an também significa um ou uma. Você tem que saber, né, quando que você vai utilizar cada um deles. Cara, você vai utilizar basicamente o a se a palavra ele for precedida, se a palavra em palavras que comecem, ou precedido, ó, e você vai colocar ele com palavras que comecem com... Ih, errei aqui, cruz credo. Comecem com consoante. Consoante. Por exemplo, você quer falar é um abacaxi, é a pineapple, tá? Um pineapple. Ah, é uma maçã. É uma maçã, não seria aqui. Uma maçã seria com an, seria an apple. Porque o an eu vou utilizar para palavras que comecem com vogal. Mas a ideia, galera, é que o a ou an, ele se baseia em palavras que comecem com som de consoante e com som de vogal. Então, o que você precisa fazer? Você precisa saber a regrinha. Começou com consoante, eu uso a. Começou com vogal, eu uso an. Mas você precisa gravar as exceções. Quem são as exceções?
palavras que têm som de consoante, mas começam com vogal, e palavras que têm som de vogal, mas começam com consoante. Por exemplo, aqui, ó, a palavra honest. Honest tem som de vogal, não é isso? O honest, honest. Honest tem som de vogal. Se tem som de vogal, você vai usar o N. Então, aqui seria an honest. An honest. Você pode colocar também o an honor, tá? An honor. E assim vai. Beleza? Agora, quando você para pensar unicorn, você até acha que ela tem um som de U, mas não é. Esse uni aqui, galera, esse uni, se você olhar no dicionário, ele tem um som de Y, e esse som de Y acaba sendo um som de consoante, então grava essa exceção, tá? Então aqui seria o a unicorn, unicorn, unicorn. E aí a United, United, e assim United States sendo Union, a Union, e assim vai. O que é estranho, parece ser muito estranho, mas a ideia aqui é essa, se ele não tem o som de vogal, ele tem o som de consoante, tá legal? Então unicorn, university, você tem o A, você tem o University, basicamente todos esses uni aqui vai ser com A, porque eles têm o som de J, tá? E aí o MBA, M tem som de vogal, cara. Tem som de vogal, é o MBA, então aqui seria NMBA, é o MBA, olha só, inimigo agiu legal nessa daqui. A única que pode preceder o A é gabarito letra B. B. O cara, o M, até em português é M, é som de vogal. É o som que dita aquilo ali, tá? Até no português acaba sendo com som de vogal. Por isso que o inimigo agiu legal, legal. É MBA, som de vogal. Unicorn, som de consoante. Honest é som de vogal. Minha dica para lá fala: ah, mas eu não sei falar inglês. O Michael sabe falar inglês e dá uma mole nessa daí. A Linguini mandou aqui, ó. MBA aqui, ó. Tem som de E. Tem som de E, exatamente. O que acontece é o seguinte, não é M, é som de vogal. O M, ele tem som de E, é o som que manda aqui quando a gente fala do artigo I ou N. E aí, o que você tem? M, som de vogal, pô. É o som que manda. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Sabe que se começa com consoante é o A, se começa com vogal, mas grava as exceções. Lá no nosso material tem várias exceções, tem várias palavras que parece que é, mas não é. Sabe quando parece que é, mas não é? Parece, mas não é. Então pega esse bizu. Já tem algumas aqui, tem várias palavras aqui, ó, que você consegue ver e começa com A, começa com N, e lá no nosso material, no nosso curso, tem outras. Então tem que saber, tem que ir para a briga de artigos sabendo. E ó, cai direto em prova, em vários tipos de concurso aí, cai, tá? Eu acho que a EAN cobrou em 1 ou 2 anos de prova, ela já cobrou, não teve na primeira prova, então vai que tem nessa segunda. É bom ir sabendo. Show de bola? Maneiro, maneiro. Mas essa daqui deu pernada em um montão de gente. Inimigo agiu bonito, bonito. Vamos lá. De novo aqui, ó. Você tem que completar com artigo. Começa com A ou com N. E essa daqui é até fácil, que não tem não tem exceção não, tá? Já dei a dica aqui, que aqui não tem nenhuma exceção. É só saber se começa com consoante, vogal e assim vai. Então vai lá, manda aí para mim. Primeiro aqui, ó. Começa com vogal, N. Já foi. Primeira já foi, né? Começa com consoante, A. Bonitinho. Começa com vogal, N. Começa com consoante, A. Tem gabarito? Tem gabarito? Tem. Gabarito A. A de artigo indefinido, né? Isso aqui ficou tranquila. Quando vou fazer questão sobre artigo, eu já vou direto na palavra e vejo o começo. E aí eu já
jogo o que eu sei. Pô, é consoante. Agora eu dou uma olhada também para ver se não é nenhuma daquelas questões de observação. Eu já tenho na cabeça, já sei quem são. Então eu vejo que insurance não é nenhuma das exceções, middle não é nenhuma delas, apartment também não é, e real estate também não é, tá? Então eu já bato de cara pra gente não perder tempo, tu já marcas que tu sabe, e depois lembra se é alguma das exceções. Molezinha? Molezinha, molezinha. Mais uma aqui, ó. Também. E aí, vê aí o que vocês acham aí. Ah, isso aqui é maneiro, porque olha só. Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts, eles têm declarado estado de emergência e 50 milhões de pessoas são esperadas para acordar com pontinho, pés de neve na terça-feira. Cara, olha só. Esses pés de neve, isso aqui é uma coisa interessante, porque a palavra foot, ela é uma medida de comprimento. Medida de comprimento. Uma medida de comprimento. É o nosso querido pés. São pés de altura, pés disso, pé daquilo, né? Por ser uma medida de comprimento, a única coisa que faz sentido é você falar que o cara vai ter um pé de neve, né? Então é uma medida, é um pé de neve, né? Ou seja, tem que ser o artigo indefinido ali. E antes da consoante, como aqui começa uma consoante, só pode ser o A. Show de bola? E aí, em janeiro, em outro desenvolvimento, 6.500 voos de entrada e saída dos aeroportos ao longo, pontinho, East Coast, é a costa leste. E aí eu paro e te pergunto, quantas costas lestes existem em um país? Só pode ter uma, irmão. Né? Costa leste, costa oeste e assim vai. Então isso aqui é uma coisa que está bem definido dentro de um contexto. Se está bem definido dentro de um contexto, o artigo que a gente usa aqui é o artigo definido. E artigo definido é o artigo de definido, né? Artigo de definido. Por isso, gabarito letra B de balls. Show de bola? Você até pode falar assim, nome próprio no singular, Costa Leste. Exatamente. Mais uma regra que é muito bom saber, quando são coisas únicas, coisas bem definidas dentro de um contexto, artigo definido de. Show de bola? Vai até quando a live? Cara, eu separei 20 questões, eu nem sei em que questão que eu tô. Eu separei 20 questões, não sei não, mas deve ter mais umas 20 minutos só de live aí. Então fica com a gente, Gustavo. Vai embora não, vai ficar salva também. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Preposiçãozinha. Preposiçãozinha. Preposição interessante. Bom, o que eu trouxe, por que eu trouxe essa questão aqui? Porque para trabalhar com uma dupla de preposições. Preposições caiu na primeira prova, tá? Preposições caiu na primeira prova. E quem sabe eles resolvem repetir as preposições aí nessa segunda prova. Quem sabe? Não sei. Mas aqui tem uma dupla de preposições que é o to e o from. Qual a diferença do to para o from? To é uma preposição que dá a ideia de destino, movimento. Beleza? E o from é uma preposição que dá a ideia de origem. Da onde veio alguma coisa? Então, olha só, uma batida de aviões, né, na França, no qual o avião estava voando de Barcelona para Düsseldorf. Então, qual que é a origem? Barcelona. E qual que é o destino? Düsseldorf. Se a origem é Barcelona, from. Se o destino é Düsseldorf, é to. Gabarito, letra B de balls. Show de bola? Opa, gostei dessa pergunta aqui, ó. Will there be math today? Yes, sir. There will be math today at 7:30 p.m. Matemática, live de mate hoje, parte 1, 7h30, com o Maiquinho das Quebradas, Maiquinho de Nova Iguaçu. Show de bola? Não esquece, já batemos a meta de 200 likes, live vai ficar gravada. Não esquece aqui, ó, English, hashtag English Pratimate. Joga lá no Instagram, marca a gente, convida teus parceiros aí, convida os amigos para assistir essa live, porque só tem bizu. Só tem bizu. Vambora? Vamos lá. Tem mais aqui, papapá.
Preposição de novo. E agora aqui a gente vai falar das preposições in, on, yet. No nosso material tem um triângulozinho, um diagramazinho aqui, ó, com as preposições in, on e yet. Por que esse diagrama é todo famoso, todo mundo conhece esse diagramazinho quando fala de preposição assim e tal? Por quê? A preposição in é uma preposição que ela é utilizada para período de tempo ou lugares, ó, bem grande. Então, se você estiver falando de um período de tempo, né, ou lugares bem grandes, tá? Você vai usar a preposição in. Então, eu posso falar que a preposição in seria locais grandes, períodos de tempo grandes, grandões, né? Ou quando a gente fala, seria grandão, ou seria mais geral, né? Um local mais geral, ou quando você quer dar a ideia de estar dentro. In também significa dentro. Show de bola? Beleza? E aí você tem a preposição on. A preposição on, ela significa sobre, tá? Mas é uma preposição que trabalha com coisas mais específicas. Por exemplo, se você estiver falando de uma rua, você vai usar a preposição on. Se você estiver falando de um dia da semana, você vai usar a preposição on. Esquina, on. E o at já é um local mais específico, tá? É um local bem mais específico ou para horas. Então, se você está falando de horas ou locais específicos, você usa o at. Então, quando você estiver usando esses caras aqui, você precisa saber se aquela palavra, se aquele período de tempo ou local, né, eles são muito grandes ou se eles são muito pequenos. Essa aqui é a ideia, tá legal? E aí o Adriel perguntou, onde eu encontro os materiais? Material tu encontra na descrição do vídeo, tem um link para o curso gratuito. Lá no curso gratuito você tem todos os materiais da semana. Show de bola? Então vamos lá. Vamos continuando. E aqui eu tenho, vamos olhar o que eu tenho aqui. Halloween, pontinho, nesse dia 31 de outubro. Ou seja, eu tô falando de um dia da semana, é uma data. Qual é a preposição que a gente utiliza para falar de datas? É o on. Então já deu para matar, beleza? Gabarito letra B. Tá? E aí eu tenho a preposição on, porque aqui é uma data, é um dia da semana. Aqui eu tenho a preposição in, porque aqui é um país, é na Inglaterra. Antes de país, a gente usa a preposição in, beleza? Tá? E aí depois eu tenho a ideia de origem e destino, porque as pessoas vão de casa em casa, vão de uma casa para outra. Tá legal? Então, origem, from, destino, to. Eu gostei disso aqui, ó. Você tem in the morning, in the afternoon e at night. Mas você também tem o in, não esquece, tá? In the evening. Você tem isso aqui também, ó. In the evening, que é de noite também. É a mesma coisa que o at night, tá? Mas é in the evening. Show de bola? Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Quando tiver em noite, pode usar o in, só se for in the evening, tá? Se você tiver in the evening, sim. Mas você não pode falar at evening ou in the night, não. É at night ou in the evening. Show de bola? Isso aqui tá corretinho, ó. Regiões, estados, bairros, cidade, país, nome de rua, praça, at, nome... Ó, o at é o nome da rua se tiver o número, beleza? Se tiver o número, é o nome da rua. Show? Quando a parte do dia for noite, usa in. Isso aí. Se você tiver o in the evening, aí sim você utiliza o in. Beleza? Preposição. Tem que saber. Porque aparece nos textos também direto. Vamos lá. Continuando. Vamos falar um pouco dos quantificadores. Aqui, ó. Pedindo para falar de many, much, eu vou chegar lá, tá? Vou chegar lá, mas primeiro vamos falar de some, any, no. Quantificadores bonitinhos. Opa, tá quase. Quantificadores. Vamos falar de some, any e no. Vamos lembrar o que é cada um, tá? O some e o any no são quantificadores. Joga aí, vê se vocês já conseguiram responder, mas joga aí o que é cada um. O some, o any e o no significam basicamente a mesma coisa. Algum, nenhum, alguns e assim vai. Tem as variações também, tá? Mas o some vai ser utilizado em frases afirmativas prioritariamente em frases afirmativas, e o any
prioritariamente em frases negativas. Essa que é a ideia principal. Pum! Some afirmativa e N negativa. Bateu o olho, viu que é afirmativa e negativa, some N. Mas o some também pode ser utilizado em frases interrogativas. Se for um pedido ou oferecimento. Se for um pedido ou oferecimento, aí você vai ter o some na frase interrogativa. O N vai ser usado na frase interrogativa se não pedir, se não oferecer nada, tá? E o N também pode ser utilizado em frases afirmativas se tiver a ideia de qualquer um que fez isso, qualquer livro e assim vai. Então, bonitinho, tranquilo. O N é o cara mais chato porque ele tem 3 regras, né? O some já é bem um pouco mais tranquilo, tá? E aqui o no, ele é utilizado em frases afirmativas para trazer a ideia de negação, para trazer a ideia de negativo. Então, ele é utilizado nos dois, tá? Ele é utilizado, né, em frases afirmativas para trazer a ideia de negação. Então, você acaba utilizando o no ali, é ele quem traz a ideia. Tanto é que tem muita gente que fala que o no é o cara que significa nenhum, tá? Muita gente diz isso, porque o N, na realidade, ele não significa nenhum, ele significa algum, né? Mas quando você fala aquela tradução do português ali, você acaba utilizando os dois. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha essa frase que a gente tem. Eu acho aí que que a galera, o inimigo agiu para alguém ali. Ah, não. Morezinho, olha só. Querido Sam, eu estou tendo um ótimo momento, né? Passando umas ótimas férias em Paris. Eu não tive pontinho, tempo para trabalhar. Cara, esse didn't aqui é a negativa. Quem é o cara que a gente usa na negativa? É o N. Então você já eliminou duas aqui. Já ficou N aqui e N aqui. Show de bola? Então aqui tem o N, bonitinho. Só pelo fato de ser uma negativa. E aí, ó, eu não tive tempo de escrever a semana passada, porque eu fiz um tour, né, em alguns flea markets. Flea markets é mercado ao ar livre, famoso camelô, e comprei bonito vintage e roupas. E aí você tá falando que você comprou roupas bonitas e vintage. A questão é que isso aqui é um plural, tá? E em plural não se usa artigo a ou n. Não se usa a ou n no plural. Isso aqui é uma coisa que tu tem que lembrar. Então não pode ser o a, não pode ser o n. Tem que ser o some. Gabarito letra B de balls. Porque é uma afirmativa também ali. Eu comprei algumas. A ideia é comprar algumas roupas vintage. Essa que é a ideia, né? Agora, uma coisa legal que eu vi alguém falando aqui, né, no chat, é que a negativa do N é semelhante à afirmativa do no. A negativa do N é semelhante à afirmativa do no. É por causa disso aqui, ó. Quando o cara fala, vou até botar de outra cor aqui, ó. Quando o cara fala I didn't have time, o cara pode falar também I had no time. Em todas as duas frases, ele não teve tempo. Aqui ele usou uma estrutura negativa, eu não tive tempo, e aqui ele usou uma estrutura afirmativa com o no, que dá uma ideia de negação. Então aqui ele disse que teve tempo nenhum. Essa que seria a ideia. Eu não tive tempo, e a outra que ele teve tempo nenhum. Tá legal? Então você acaba tendo os dois. E outra pessoa falou uma coisa legal aqui, ó, que esses dois eles são combinados com where, body, one, thing. Sim, são combinados. E aí você acaba conseguindo criar o some. Opa, voltou, peraí, deixa eu botar outra cor, uma corzinha diferente aqui, ó. Você cria o something, né, que é alguma coisa. Você tem aquela famosa música, né, o no one. Você tem o nobody wanna see us together. Você tem o nothing, né? Você tem o anything. Você tem várias variações, né? Eles variam bastante aí. E aí você forma várias coisas. Show de bola?
Beleza? Cuidado, tá, galera? Porque aqui, ó, é isso aqui mesmo. A galera confundiu aqui com a palavra beautiful. Mas lembra que beautiful, ele é um adjetivo. Tanto beautiful quanto vintage, eles são os adjetivos, tá? Então, o artigo, ele vai vir antes dos adjetivos, mas na realidade ele vai concordar lá com o substantivo, né? Se o substantivo for no plural, você não vai ter o artigo de jeito nenhum. Show de bola? Maneiro, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando. Cara, tem um... Aqui, ó. Diferença entre many e much. Aqui, ó. Alguém falou aí uma diferença entre many e much que tava muito errada. Eu até perdi já no chat aí. Alguém falou uma coisa que tá até muito errada. O que é o many e o que é o much? Significam muitos, né? Isso aqui, todos os dois significam muitos, muitos. Muita quantidade, tá? Então, você é muito ou pouco, todos os dois. Mas qual a diferença? O many vai ser utilizado antes de substantivos o quê? Antes de substantivos contáveis. E o much vai ser utilizado antes de substantivos incontáveis. Então, você vai utilizar, por exemplo, né, se eu quiser falar assim, muitos alunos, você falaria many students, porque você tem como quantificar a quantidade de alunos, 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Agora, se você quer falar muita água, né, ó, eu bebi aqui, ó, bebi muita água. Mas qual a quantidade de água que eu bebi? Ninguém sabe, não dá para quantificar. Então aqui seria much water, tá? As palavras incontáveis, galera, às vezes elas são chatas. Então, muita gente não sabe quais são todas as palavras incontáveis. Geralmente, se for pó, líquido ou grão, são palavras incontáveis. Então, escreve aí no chat palavras incontáveis. Eu quero ver no chat só palavras incontáveis. Vamos ver se vocês sabem aí. O much ele é usado para incontáveis e o many para contáveis. Da mesma forma, você vai ter o few e o little, tá? O few e o little já significa pouco, né? Vou botar de azul aqui. Você tem o few e você tem o little. O few e o little significam pouco, pouca quantidade, seria não muito. Vamos ver aqui, o que vocês colocaram de incontáveis? Tem palavra boa aqui, ó. Dinheiro, cara, tu conta dinheiro? Eu não conto, porque eu não tenho, mas tu não tem como contar um dinheiro, dois dinheiro, não tem como. Ó, milk é leite, é líquido, né? Advice é conselho, é incontável. Todo mundo acha que conselho é contável, não é, o conselho é incontável. Rice, arroz, é incontável. Suco, geleia, tudo incontável. Quando você tem geleia, né, por exemplo, suco, você utilizaria alguma outra palavra, tipo uma caixa de suco, ou um pote de geleia, né? Ou, sei lá, 200 gramas de geleia. Aí sim, tempo é incontável, dinheiro, bolo também, né? Você tem a fatia de bolo. Você precisa de outra palavra. Pão, cara, isso aqui confunde todo mundo, porque pão é incontável. Você não pode chegar na padaria, me vê um pão aí. Não, pô, no inglês a gente pede uma bisnaga de pão, tá legal? E aí você tem, ó, a sugar, açúcar, e assim vai. Boa, a galera colocou, ó, queijo também não é contável, você precisa da fatia de queijo. Information é incontável, galera. News, notícias, incontável, né? Butter, manteiga, show de bola. E aí, galera, você tem, por exemplo, o cara que você pode, né, utilizar tanto para contável quanto para incontável, que é o a lot of, tá? Tanto para contáveis quanto incontáveis, você pode utilizar o a lot of ou lots of, beleza? Tu pode usar esse cara tanto para contável quanto para incontáveis, que não tem problema. E aí, de few e little, você teria o a bit of, tá? Seria a expressão que seria ali o equivalente, né, ao few little, seria a bit of. Show de bola? Vamos continuar vendo aqui, vamos ver então, tá? Quando está muito frio, especialmente quando tem um vento frio,
Pessoas querem ir para dentro de casa, né? Essas pessoas que querem ir para dentro de casa, né? Tá muito frio, tem muito vento frio. Então aqui a ideia é o many, tá? Many people. Então, ele tá dizendo que muita gente quer ir para dentro de casa, a não ser que eles tenham, mas em dias ensolarados, os esportes de inverno são populares. Essa que é a ideia, né? Então aqui a gente fica com o many. Ah, professor, poderia ser o few? Poderia ser o few se no contexto eu falasse que poucas pessoas, né, querem ir para dentro de casa. Mas a ideia aqui é que tá muito frio do lado de fora. Então, quando tá muito frio, vento frio do lado de fora, a maioria quer ir para dentro de casa. Então, por isso que é o many, tá? Water é incontável, mas se for bottle of water é contável. Sim, senhor. Yes, sir. Por quê? Water sozinho você não tem como contar, mas se for bottle, aí a palavra bottles vai pro plural. Você tem 2 bottles, 3 bottles e assim vai. Show de bola? O dólar é contável, tá? Você conta $1, $2, $3 e assim vai. Show? Quer dizer, eu não sei contar dólar não, que eu nunca vi dólar. Vamos lá. Tá chegando ao fim, tá chegando ao fim. E aqui a gente vai finalizar, né, falando do nosso querido modal verb can. O modal verb can é uma palavrinha, tá até aqui do meu lado aqui, ó, o can aqui, ó, bonitinho. É uma palavrinha que dá a ideia de poder, tá? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele vai sempre trazer uma ideia de habilidade, você ter a habilidade de fazer alguma coisa, você ter a possibilidade, tá? A possibilidade de fazer alguma coisa, você ter a permissão, tá? E você fazer algum pedido, tá? Na prova da IAN só cai o modal verb can, o que ajuda a gente pra caramba, tá? Porque os outros modal verbs têm muitas outras observações. E o inimigo já tá agindo, porque olha a nossa frase, cara, olha só. Todo professor estuda por 5 anos antes que eles possam ensinar. Antes que eles possam, então eu preciso estudar 5 anos antes de ter a habilidade de ensinar. Essa que é a ideia. O fato de ensinar é uma ação, é um verbo que você exige uma habilidade, é um verbo de habilidade, é uma coisa que você faz, é uma capacidade. Você precisa ser capacitado. Então, quando você tem a ideia de habilidade, você vai ter um verbo relacionado a alguma ação, alguma coisa que você faz. Show de bola? E ali, se eu consigo ensinar, você vai ter o verbo can tendo a ideia de habilidade, ability. Então eu tenho aqui gabarito letra A de habilidade. Olha só que beleza, né? O Michael conta muito dólar. Essa daqui confundiu mesmo. Até eu mesmo fiquei meio confuso com a letra D, falando, pô, isso pode ser uma possibilidade. Mas o meu verbo teach, o verbo ensinar, ele é um verbo de habilidade. É como se fosse andar de skate, né? Eu posso falar inglês, é uma habilidade que eu tenho. Eu posso ensinar inglês, é uma habilidade. Então, se forem verbos de ações, assim, se dentro do contexto não tem alguém te proibir, você não pode andar de skate aqui na sala. Óbvio, né? Aí é permissão. Mas quando há um contexto de poder, de saber ensinar e ter a habilidade, então aí é a letra A. Show de bola? É a ideia de habilidade. Show? Então eles estudam por 5 anos antes que eles possam ensinar, que eles tenham a habilidade, é o ato de ensinar. Ensinar é uma habilidade, é uma ação, é uma coisa que você faz. Show de bola? Tiago perguntou, o could como se fosse o can, para usar a mesma coisa que o can, mas é para o passado. Show de bola? Não é o nosso caso aqui, só cai o can pra gente, então esquece o could. Beleza? Tem uma frase aqui muito famosa, can I go to the bathroom? Faltou o ponto de interrogação. Seria eu posso ir ao banheiro, né? É uma utilização do can, onde você vai pedir permissão para fazer alguma coisa. O cara deixa você ir, sim senhor, você pode ir ao banheiro. Show? Vamos ver mais uma aqui, ó. Tem mais. Pá. Aqui, vamos lá. Aqui, olha só.
Essa daqui já é diferente, tá? Então dá uma lida aí. O Biomed Central can accommodate non-standard copyright lines, ou seja, o Biomed Central ele pode acomodar, né? Não standard seria uma coisa não normal, não padronizado, seria fora dos padrões, não padrão. Standard é padrão, tá? Que é o padrão Pratimate. E aí tu tô dizendo que eles podem acomodar, né? O Biomed Central pode acomodar esses nomes, são direito de imagem, linhas com direito de imagem. Aqui o Michael tem o meu direito de imagem, ele me comprou com os dólares que ele sabe contar. E aí eu quero saber se esse Ken aqui está sendo utilizado por um conselho. Cara, o Ken, só num contexto muito viajado que ele vai ser utilizado por contexto. Compulsory, cara, é obrigatório, tá? Quem não sabe o que compulsório significa, ele é obrigatório, é obrigação, tá? Significa isso. E o Ken, ele não é usado para obrigação, jamais. E o necessary é necessidade. Mas nesse caso aqui, nesse contexto, o can está sendo utilizado para possibilidade. O can, lembra disso aqui. O can vai ser utilizado para trazer essas ideias. Habilidade, possibilidade ou permissão. A Biomed, ela não é uma pessoa, então ela não está realizando nenhum tipo de habilidade. É uma possibilidade ou seria permissão, né? Dependendo do contexto, se a gente tivesse aqui. Nesse caso, possibilidade é o que a gente tem ali. Ken ainda não caiu na prova da EAN, mas é uma questão bem legal que pode cair assim, então vale a pena revisar. Show de bola? Show de bola? Ficamos por aqui, chegamos ao fim dessa revisão bisurada, vários bizus legal. Não esquece, galera, não esquece de jogar lá no Instagram, #EnglishPratimate. Não esquece de jogar lá, manda essa live para os amigos de vocês, que a live vai ficar salva no YouTube. Entra no nosso curso grátis aqui embaixo, porque tem lá o material. Eu vou colocar as minhas anotações lá também no curso, vocês vão ter as minhas anotações lá. Quem perdeu alguma coisa, vai estar tudo lá pra gente. Já tem material de aula que vai rolar durante a semana. Valeu, galera! Muito boa prova pra vocês. Até a próxima. Tamo junto.